Shalom, shalom. Tudo bem? Eu sou o Ben Sion, esse espaço é o Beit Midrash Livre. E este é mais um daqueles nossos vídeos diferentes. Nessa playlist, nessa pequena iniciativa de ler um livro de uma maneira um pouco mais informal, um pouco mais breve, e fazer comentários a respeito. E é claro, eu estou falando do livro Sacred Monsters. Essa é a contracapa do livro. Da outra vez eu mostrei o livro e aí eu encapei a contracapa, porque eu sou desses. Você é desses? De cuidar bem do livro? Eu também sou. Eu coloco um contact para proteger ele, deixar ele preservadinho, bonitinho, e ele tem uma contracapa, né? Então eu uso a capinha dele para proteger ele. Tá aqui ele sem a contracapa. E nós paramos nesse trecho, na página 22 do livro, que fala de traduções ruins e, portanto, entendimentos ruins, né? Mistranslations and misunderstandings. Então nós vamos ler mais uns trechos aqui do nosso livro, tá bom? E quando eu senti de fazer algum tipo de comentário, tem muita coisa para comentar, então nós vamos falar a respeito disso. Beseder? Seguinte. Uma possível solução para casos nos quais as Escrituras ou o Talmud descrevem uma criatura que não existe é que tivemos um mau entendimento da passagem sobre a qual estamos falando. Nós podemos ter traduzido erroneamente algumas palavras, ou as traduções inglesas, no nosso caso português, enfim, qualquer que seja o idioma, as traduções que nós utilizamos podem ter acompanhado, ou podem estar acompanhadas de uma certa bagagem, quer dizer aqui bagagem ideológica, né? Que não existe no hebraico original ou nos termos aramaicos originais. Então, ele dá um exemplo. Exemplo, o basilisque. Basilisque, tem até um desenho aqui do basilisque. Tá vendo aí? Ó? Parece um galo, né? Um galo cobra, quase. De acordo com várias traduções das escrituras, incluindo judaicas, tá? Errar na tradução não é exclusividade de cristão. Não. De acordo com várias traduções nas escrituras, existem vários versos que mencionam o basilisco, também conhecido como cocatriz. Então ele cita um desses versos que supostamente menciona o basilisco. E aqui ele está falando de Yeshayahu 14:29. Alegre toda a Palestina, porque o cajado que feria foi quebrado, e da haste da serpente sairá a cocatriz, seu fruto será uma serpente flamejante. Então isso aqui é uma citação de King James Bible. Rejoice now, thou whole Palestina, because the rod of him that smote thee is broken. For out the serpent's root shall come forth the cockatrice, and his fruit shall be a fire flying serpent. Serpente flamejante, voadora. É uma tradução que aparece, ele diz ali, Yeshayahu 14:29, Yeshayahu 11:8, 59:5 e Irmiyahu 8:17. The basilisk, according to legend, has the body... esqueci que eu tenho que traduzir. O basilisco, de acordo com a lenda, isso foi engraçado, até eu esqueci, tem o corpo de uma cobra, cabeça e asas de um galo, e aí ele tem 2 ou 8 patas como se fosse de ave. É de galo, né? Porque a cabeça é de galo, a asa é de galo, a pata ia ser do quê, né? Bom, enfim, também dá para misturar qualquer bicho que quiser. De acordo com alguns trabalhos seculares, é, portanto, uma evidência de uma criatura mítica na Bíblia. Entretanto, adequadamente traduzido, as palavras nesses versos simplesmente se referem a cobras venenosas.
como discutiremos posteriormente no capítulo sobre dragões. Nos séculos anteriores, o nome basilisco era usado para se referir a cobras venenosas. E isto pode ter sido a fonte do erro. Posteriormente, em períodos medievais, o termo, basilisco, tomou uma metamorfose dramática e se tornou um monstro fabuloso. Criatura mítica que se presumiu aparecer nas escrituras não é nada mais do que um erro de tradução. Então esse é um caso que ele resolve com esse argumento. Ele continua num outro parágrafo chamado Limitações desta abordagem. Aí ele vai falar assim: em muitos casos, é claro que esta abordagem é adequada e resolve a dificuldade, como neste, por exemplo. Entretanto, existem casos onde é difícil ou até pouco razoável sugerir que nós entendemos errado o que os sábios estavam dizendo. Então ele já deu a dica de quais casos são estes. Os casos em que são textos dos rabinos. Por isso que ele falou, nós entendemos errado o que os sábios estão dizendo. Então não é um caso da Bíblia, mas o caso dos rabinos. Então ele vai nos dizer, este é especialmente o caso onde traduções convencionais é aquela que é apoiada por numerosas autoridades do passado. Em tais casos, procuramos encontrar outras resoluções para o problema. E aí nós entramos num novo parágrafo chamado Metáforas, Metafísica e Exagero. Ele diz: é importante, uma abordagem muito importante, é compreender relatos fabulosos no Talmud e no Midrash e reconhecer que, de acordo com estudiosos rabínicos, as palavras do Talmud e do Midrash nem sempre devem ser interpretadas literalmente. Isso é bastante óbvio, não? Se por um lado parece que as autoridades rabínicas da Ashkenásia medieval é toda uma região que envolvia a Alemanha e o norte da França, assumiram a posição de que todas as declarações do Talmud devem ser entendidas literalmente. Isso explica, todos os movimentos que vieram de lá. Os estudiosos da Sefarad medieval, que era a Espanha árabe principalmente, antes deles terem sido retirados de lá pelos conflitos que aconteceram, eram de visão de que muitas das Agadot, aquelas seções narrativas da tradição, do Talmud, não devem ser consideradas literalmente de modo algum. Note, então, que ele está admitindo que esse problema é um problema ashkenazi. Então, dentro desta abordagem, existem várias possibilidades, ele diz. Os Rishonim, que são os estudiosos medievais, período medieval muito grande, do século V ao século XV. Então, quando nós falamos de Rishonim, nós estamos falando de pessoas ali do período do Ramban mesmo. Século XII, XIII, por ali. Eles interpretaram estas Agadot como metáfora e alegoria. Então, estudiosos iam discordar dessa linha. Porque ele está falando, os Rishonim interpretaram Agadot como metáfora e alegoria. Mas quais Rishonim? Se você falar do Rambam, com certeza. Mas o Nachmanides não. O Nachmanides interpretava Agadot literalmente. Nada de metáfora e alegoria, coisa nenhuma. Ele primeiro admitia que tem que ser entendido literalmente e que também tinha um mistério. Veja, primeiro você tem que aceitar literalmente o texto para quem seguir essa visão mais mística. Então, vai dizer assim, os Rishonim é a mesma coisa, o mesmo erro de você falar assim, os judeus fazem caparote. Não.
E também é errado dizer assim, o judaísmo ortodoxo faz caparot. Não. Os Ashkenazim fazem caparot. Né? Os Ashkenazim ortodoxos. Mesmo ortodoxos faradim já não fazem caparot. Temanim também não, mas existem temanins convertidos para o hassidismo que fazem. Mas você entende? É uma coisa muito específica. Vamos falar assim, os judeus pensam, os judeus acham, mesma coisa aqui, os Rishonim interpretam. Não, nem todo rabino do período dos Rishonim era racionalista. Quem tem essa atitude de olhar Agadot como metáfora são, em geral, racionalistas. Os místicos, quando acham que é metáfora, admitem que tem um mistério lá que nós não sabemos o que é. Entendeu? Para não dizer que não é metáfora. Ou alegoria. Então, ele está falando do Ramban. Então, ele fala, o Ramban, na sua categorização de diferentes tipos de pessoas que estudam Agadot, duramente condena aqueles que interpretam todas as declarações mirabolantes dos rabinos, literalmente apresenta a abordagem correta. Correta de acordo com a opinião dele e a minha também. Mas não correta de acordo com os místicos. Fique claro, né? Então isso aqui é Ramban, comentário da Mishnah, introdução do Perek Helek da Masechet Sanhedrin. O Ramban diz, as pessoas que eram, né, tão lúcidas como os grandes sábios na excelência do seu intelecto, baseavam-se na gamut geral dos seus escritos. Querendo dizer assim, eles falavam com um povo ignorante e eles sabiam como se comunicar com aquelas pessoas. Era claro para eles quais coisas eram impossíveis, quais coisas deveriam ser verdades. E eles sabiam que os sábios não falam coisas sem sentido. E é claro para eles que as palavras dos sábios contêm coisas reveladas e coisas ocultas. E que coisas impossíveis que eles falaram, estavam falando na forma de enigmas e parábolas, pois tal é o modo de falar dos grandes sábios. Então isso Maimônides estava elucidando os antigos textos e como que nós temos que lidar com eles. Né? Livros e especialmente ele dá muita ênfase para isso, para enigmas. Né? Nós veremos depois exemplos disso. Isso é o Ramban. Agora ele vai citar o outro lado. O Maharal, por outro lado, inovou, ele quer aqui apontar, inventou, né? Um tipo diferente de interpretação não literal, que não é essa, de admitir o que é impossível, porque o Maharal era místico. Então, por isso que é um tipo diferente de interpretação não literal. A ideia de que tais Agadot, que são as histórias, as narrativas, os contos mirabolantes, estavam se referindo a realidades metafísicas e não físicas. Sabe o negócio do mundo dos fantasmas? Outras dimensões? E essas bobagens? Então, é disso. Nós exploraremos um exemplo dessa abordagem no capítulo sobre gigantes. É engraçado. Porque se fala assim, não. Fora evangélicos fanáticos, não tem judeus acreditando em gigantes. Tem? Pois é. Pois é. Tem. E você quer mais? As mesmas notícias falsas, sabe aquelas imagens falsas? Do cara tirando foto de uma cabeçona, que foi alterada com Photoshop vagabundo. Então, essas mesmas imagens circulam em meios ortodoxos racísticos, como prova. Exatamente a mesma coisa. E aquelas provas falsas da Arca de Noé? Famosíssimas. Então você acha que eles são tão diferentes assim? São, na verdade, colegas. Não está nem ligado. Vamos lá. Outro tipo de interpretação não literal das palavras dos sábios é vista que os sábios às vezes usavam exageros. Hipérbole, né, nós dizemos. O rabino Ishaya de Trani II, conhecido como Riaz, viveu entre 1235 e 1300, descreve 3 categorias de material agadático mirabolante. Um é o material relacionado a milagres genuínos
eventos que ocorreram para pessoas justas, de acordo com a crença dele, no caso. Outra é a exposição das escrituras, que não tem a intenção de apresentar descrições factíveis da realidade, mas em vez disso adiciona algum tipo de entendimento. E uma outra categoria que Urias descreve é as narrativas que são exageradas, hipérboles. O que é curioso nisso é, por exemplo, o Urias não notar hipérbole nas escrituras, entendeu? 600 mil israelitas saindo do êxodo do Egito, 3 milhões de escravos no Egito, ele não tinha a menor ideia de que uma população desse tamanho no Egito antigo nem tem comida para todo mundo, água para todo mundo, não tem. Enfim. Presumivelmente, esses exageros foram dados para causar um efeito dramático. Exatamente o que acontece na Bíblia hebraica. E para chamar a atenção das pessoas. Exatamente o que acontece na Bíblia hebraica. Mas tudo bem, ele está mais perto que o Maharal, né? Mas ainda está longe. Mas está mais perto que o Maharal. Aí vem mais um. Rabino Shlomo Ben Aderet. Ele é conhecido como Rashba. 1235-1310. Combina ambas as ideias, metáfora e hipérbole, exagero. E ele escreve que um sábio, às vezes, inseria declarações mirabolantes no seu ensinamento, na sua palestra, para prevenir que as pessoas cochilassem. Essa explicação é até interessante. Por quê? Porque tem evidência no Talmud disso. Isso aqui não é só uma declaração vazia que ele imaginou, não é uma conjectura inteligentinha. Tem mesmo evidências no Talmud desse tipo de procedimento. Inclusive tem uma anedota famosa de que um rabino estava dando aula de halachá, né, de leis, explicando rituais e as regras dos ritos. E as pessoas estavam lá, não gostam, entendeu? E daí o Talmud conta que chegou na cidade um agadista, discípulo do Rabino Akiva, que esse cara ensinando halachá era discípulo do Rabino Ishmael. Então o discípulo do Rabino Akiva, que contava as histórias fantásticas e tal, aí o povo foi inteiro, deixou o alahista sozinho. Né? E aí o alahista fica triste, ficou deprimido, né? Porque, puxa vida, né? Meus alunos me abandonaram, como se fosse assim. E aí depois que acaba a festa, o agadista vai até ele para o consolar, o Talmud diz. Ele fala assim, ao que esse caso se assemelha? Se assemelha a um vendedor de joias que chega numa cidade pobre. As pessoas não podem até olhar, mas elas não têm condição de pagar por aqueles produtos, porque eles são muito valiosos, muito caros. Aí chega um outro vendedor que vende bugigangas, pirindacalhos, pecinhas de plástico, coisinhas bobas coloridas. E esses as pessoas vão, porque aquilo é mais barato, elas conseguem comprar. Entendeu? Então ele quis dizer, por isso que as pessoas vieram para mim. Porque eu alegro eles na vida difícil deles. Você está falando coisas muito mais importantes, mas ninguém se importa, porque é muito difícil o que você fala. Então, isso que o Shlomo Ben Aderet falou tem absoluto fundamento na tradição mesmo. Não é só uma coisa de um inteligentinho falando. Um bom comentário. Então ele diz, as declarações mirabolantes são em si mesmas uma metáfora. Mas a razão pela qual uma metáfora mirabolante é a escolha, em vez de começar com questões mais diretas, é para estimular o interesse da parte dos alunos. Isso também procede totalmente no Talmud, que diz que o bom aluno é aquele que sabe fazer a pergunta certa, que sabe perguntar. Esse é o bom aluno. Então, tem um progresso, né, do Maharal para o Shaya de Trani, para o Urias e para o Rashba. Né? E aí ele dá mais um exemplo. Esse foi o nosso texto do Metáfora, Metafísica e Exagero. Aí ele vai dar um exemplo agora do que ele está falando nesse capítulo. Ou antes, nesse parágrafo. Nós não chegamos ainda nem no primeiro capítulo, estamos na introdução. Então, o exemplo é o maior sapo do mundo.
Sapos têm muitos tamanhos e formas. O maior deles é o sapo Golias africano, um anfíbio monstruoso que cresce 26 inches de comprimento, com as pernas esticadas. Ele usa as medidas, lá da educação dele, né? Ele fala em inches. Mas quando ele fala dos quilos, ele falou 4,5 quilos, que dá 10 libras, segundo o que ele está colocando aqui no livro. Mas mesmo esse sapo não chega perto do tamanho do sapo descrito no Talmud. Aí ele vem com a citação. Rabba bar Hana disse: uma vez, eu vi um sapo do tamanho da cidade de Hegrônia. E qual é o tamanho da cidade de Hegrônia? 60 casas. E uma serpente veio e o engoliu. Então veio um corvo e a engoliu. E ele voou e se sentou numa árvore. Considere quão forte tal árvore era. Rav Papa Bar Shmuel disse: se eu não tivesse lá e visto por mim mesmo, eu não acreditaria. Talmud, Tratado de Bava Batra, 73b. Aí ele diz: o entendimento literal disto significaria que havia um sapo que teria centenas de pés de comprimento, tamanho de uma montanha. A partir disso, a serpente, que era capaz de engoli-lo, teria que ter várias milhas de comprimento. O corvo que comeu a serpente buga, não é? Desafia a imaginação, ele fala. E a árvore sobre a qual ele sentou tinha que ter galhos que se estendam até as nuvens. Conforme Rav Papa Bar Shmuel declara que ele não teria acreditado no Rabba Bar Hana se ele não tivesse visto ele mesmo, nós não deveríamos concluir que, posto que nós não vimos, nós também não devemos acreditar nisso? Porque ele mesmo falou, se eu não tivesse visto, eu não tinha acreditado, não. Então, cada um de nós não deveria assumir essa mesma postura? A história de Rabba Bar Hana tem sido um tema de disputa por um longo tempo. Por incrível que pareça. Porque isso aqui era para ser tema de disputa? Pois é. Você achando, são inteligentes. Einstein era inteligente, porque ele se afastou dos fanáticos. Mas se você ficar muito perto dos fanáticos, a inteligência mingua. Olha aí. Você lê um texto desse e achar, nossa, o que será? Será mesmo? Quer dizer, eu acho até engraçado, né? Você fala assim, tema de disputa? E é verdade, olha o que ele diz. Muitas autoridades rabínicas compreendendo essas palavras como sendo alegorias em vez de relatos factíveis, enquanto algumas insistindo que eles são verdades a nível factível. Aí é que tá, né? Você viu como ele fala? Ele fala assim, que a maioria entende como alegoria. Mas ele está falando do mundo ortodoxo. Eu discordo dessa caracterização que ele faz. Porque não foi a minha experiência. De que a maioria é um pessoal lúcido e uma minoria é que é doido. Eu vi exatamente o contrário disso. Na ortodoxia. Uma maioria doida e um ou dois realmente lúcidos. E eu acho que a maior prova é ele mesmo. O Rabino Natan Slifkin, que teve os livros maravilhosos banidos por quem realmente manda na religião. E não é ele. Ele é o rabino. Mas um monte de outros rabinos mais velhos, mais prestimosos, que ganham bem mais dinheiro, se uniram para banir os livros e fazer uma campanha em Israel, fora de Israel, como nós vimos num outro estudo por aqui, para que os livros dele fossem banidos. Então, como assim gente lúcida é maioria? Gente lúcida é minoria.
Ele é prova disso, não preciso eu dizer. Mas fora eu dizer, tem ele também. Né? É só você ler textos do Rabino Israel Drazen, é só você ler pesquisas de Menachem Kellner, e você descobre que essa caracterização, isso aqui é uma passada de pano legal, assim. Porque ele é ortodoxo, então ele quer que esse peixe seja melhor apresentado. Não é verdade essa frase, mas tudo bem, mas não tem problema, eu entendo o motivo, porque ele está lá, né? Nota de rodapé, ele deve ter percebido que ele meio que forçou a barra, porque ele colocou uma nota de rodapé. A nota de rodapé diz assim: Maharsha, no seu comentário ao primeiro Rabba bar Hana, né, a primeira história do Rabba bar Hana, aparentemente se referindo a todos eles, diz que essas histórias são verdadeiras e o seu sentido é literal e também o seu sentido profundo. Ah, bom, né? Não vai dizer que ele não disse isso. Isso é o Maharsha. Maharsha é um dos maiores influentes dos místicos do mundo inteiro. É citado por todo místico como se fosse o maior sábio de não sei do que, de não sei o que lá. Uma pessoa que não tinha a menor noção da realidade da ficção. A menor noção. Não tinha. Né? Então ele disse para entender o sapo do tamanho de uma montanha, literalmente. Não quer dizer que ele não quis dar, né, sua interpretação metafórica. Ele deu até uma boa, depois ele vai falar. Mas veja, quem foi aluno desse cara foi vítima de doutrinação, que ele ensinou o garoto a entender que haviam sapos gigantes. Ele nota que isso é engraçado. Ele nota que marinheiros viam coisas estranhas e maravilhosas. Você entendeu o que ele está dizendo? Parece até ironia, né? Não, é verdade esse bilhete. Marinheiros viam coisas maravilhosas. Mas história de marinheiro não é justamente sinônimo de uma história falsa? Isso desde a antiguidade? Bom, parece que ele está refletindo uma época em que história de marinheiro não queria dizer que era falso. Talvez seja isso, né? O Rashban e o Gaon de Vilna escrevem de modo similar. Então veja, o Rashbam e o Gaon de Vilna também são dois dos grandes rabinos que são citados principalmente pelos mistificadores e fanáticos como a representação da inteligência yehudit, entendeu? Das luzes e dos luminários da religião. Ambos estudiosos de misticismo. Gaon de Vilna se destaca porque ele foi o rabino que se opôs ao hassidismo. Por isso, algumas pessoas acabaram confundindo ele como se ele fosse um racionalista, né? Mas ele não era nada racionalista. Ele tinha alguns momentos de lucidez, é verdade, mas o Gaon de Vilna brigou com o hassidismo por uma questão completamente desprezível para nós racionalistas. Ele brigou com os racídicos porque os racídicos ensinavam, ou dizem que ensinam, isso é debatível, né? Mas os racídicos dizem que ensinam Kabbalah. E o Gaon de Vilna achava que gente pobre e ignorante não tinha que estudar Kabbalah. Tinha que só estudar os ditames da religião mesmo. Então ele era contra isso. Popularizar Kabbalah, entende? Por isso ele brigou com os racídicos. Não tem nenhuma relação com... Lógico, ele também via estranhezas e absurdos. Tudo isso ele usou politicamente contra os próprios racídicos. Tanto que eles foram aparando as arestas com o passar do tempo para evitar as acusações que recebiam, que eram bem cabeludas, porque o movimento racídico, especialmente no começo, é idêntico ao movimento do Shabbatai Tzvi, porque é herança do Shabbatai Tzvi. É Shabbatianismo 2.0. Né? Só trocou o Shabbatai Tzvi pelos rebes de cada seita racídica. Mas no fundo é aquilo mesmo. Exatamente como seria seguir o Shabbatai Tzvi. Né? Com exceção de alguns exageros que o Gaon de Vilna viu, protestou contra, deu briga e tudo isso. Enfim. Mas você viu? Primeiro ele diz que a maioria entende corretamente. Alguns loucos não, mas depois ele cita as maiores autoridades que têm maior influência sobre a comunidade fanática hoje. O que meio que contradiz, né? Então talvez ele quis evitar polêmica aqui. Então ele colocou numa nota de rodapé
né? Como quem diz assim, quem entende vai saber. Vamos lá, então. Mas existem razões poderosas para adotar a abordagem anterior. A abordagem anterior é aquela que ele falou de se o próprio Rav Papa Bar Shmuel falou, eu não vi, eu não teria acreditado se eu não visse, então cada um de nós que não viu não deve acreditar. Essa é a abordagem anterior. De que essa narrativa do Talmud foi projetada como uma metáfora para ensinar lições profundas, em vez de descrições literais de criaturas extremamente grandes. Aí uma nova nota de rodapé. É plausível que mesmo autoridades que assumiram a postura literalista não explicavam essas histórias desse modo. Se eles estivessem vivos hoje, com o conhecimento que nós possuímos hoje sobre o mundo natural. Eu discordo dele nesse ponto, mas eu sei que ele está refletindo. Ele fala em seguida, confira o Rabino Moshe Feinstein, e Gross Moshe, Roshen Mishpat, blá blá blá. Com relação a como o Rashba teria mudado suas visões fortes sobre Treifó se ele tivesse vivo hoje. Um péssimo argumento. Né? Tanto da parte do Feinstein quanto da parte do Slivkin. Primeiro porque o Rashba tem opiniões sobre Halachá, que ele mudaria com base em conhecimentos de biologia, não significa dizer que ele mudaria essas mesmas opiniões quando se trata de crenças como essa. Porque isso daqui não tem que ver com biologia. Acreditar num sapo gigante tem que ver com crenças místicas. Então, e outra coisa, quando nós falamos que se um pensador do passado tivesse acesso aos conhecimentos modernos, ele mudaria de opinião, isso vai depender muito de como ele lidava já com o conhecimento quando ele estava vivo. Maimônides, por exemplo, é uma autoridade que diz que se alguém te demonstra que uma crença sua está equivocada, então você deve mudar sua crença e aceitar os fatos. Isso é Maimônides 101, básico de Maimônides. Isso jamais seria admitido pelo Ramban, pelo Narmanides. Narmanides joga fora o conhecimento da realidade em favor da crença. Então, se o Narmanides estivesse vivo hoje, ele estaria defendendo terra plana. Não tem a menor dúvida. Mas ele teria sido exposto à biologia e física. Se quem está exposto a isso hoje não é sensibilizado pelas comprovações, por que você acha que um medieval ficaria sensibilizado? Se ele já não era sensibilizado pelo conhecimento que ele tinha lá. Então essa coisa de dizer que o Rashba teria mudado de opinião se tivesse tido conhecimento moderno, só serviria se o Rashba já fosse convencido por conhecimentos na época em que ele viveu. E não é o caso. Então, nós não temos motivo para realmente achar isso. Então, isso era uma tentativa do Feinstein de tentar salvaguardar os malucos da nossa religião do passado. Porque eles falaram muita coisa absurda. Hoje em dia, essas coisas absurdas que eles disseram são cobertas ou com pseudo-espiritualidade, ou pior, uma mistura com psicologia barata. Né? Dizer assim, não, aquele segredo místico era, na verdade, uma coisa lacaniana. Uma vergonha. Claro que não era nada disso. Entende o que eu quero dizer? Você pegar um texto da Bíblia e dizer que é de psicologia, vá. Claro que não é isso. Mesma coisa aqui. Tentar salvaguardar o que os antigos rabinos disseram com tentativas de mudar ou ignorar o que eles, né, de fato, assumiram como posicionamento. Veja, nós não fazemos isso nem com o Ramban. Nós fizemos duras críticas, por exemplo, à visão cosmológica do Ramban, no nosso estudo do Mishneh Torah. Quando nós estudamos o Reason Above All, o livro do Rabino Drazen, o Drazen faz duras críticas à visão que o Maimônides tinha sobre as mulheres. Ele não passa pano para o Maimônides, só porque é o Maimônides. Entendeu? Para dizer, não, veja bem, ele tinha uma visão mais psicológica. Que isso? Que visão psicológica o quê? Maimônides tinha uma visão retrógrada das coisas. Não se deve ouvir o que ele disse sobre esse assunto. Você não deve seguir o conselho de Maimônides sobre
mulheres, sobre sexualidade. Você não deve ouvir o conselho de Maimônides nem mesmo sobre guerras e conflitos. Entende? Porque ele viveu num período muito diferente do nosso. Ele não é a pessoa autorizada para falar sobre isso. Você tem que escutar Maimônides naquilo que ele era especialista. Leis, interpretação do Talmud, esse tipo de coisa. Ouça o que Maimônides tem a dizer sobre isso. Interpretação da Bíblia, ouça o que ele tem a dizer sobre isso. Agora, opiniões do Maimônides sobre medicina, consulte um médico de verdade. Não siga Maimônides nisso. Não siga Maimônides sobre comportamento, sexualidade. Não, gente, não, claro que não. E aí, sobre Maimônides, nós podemos dizer com um certo grau de certeza, até de acordo com Menachem Kellner, pelo caráter que ele nos mostra ter nos seus escritos, se ele tivesse vivo hoje, ele mudaria as próprias opiniões numa boa, porque ele fez isso no passado. Ele só não fez mais e não performou melhor porque ele realmente não chegou ao conhecimento. Se ele tivesse chegado, se o Maimônides tivesse ouvido falar do sistema endócrino, ele teria mudado um monte de opiniões médicas dele. Mas ele não sabia, e isso aí só ia ser conhecido séculos depois. Então, agora, Narmânides mudar as crenças por causa de conhecimento, mas ele não mudou nem naquela época. Ele jamais faria isso, ele não dá sinais de que faria isso. Rashba também acho que não. E mesma coisa, rebes racídicos do passado, expostos a conhecimento científico. Não muda nada, o cara nega a realidade. O que adianta? Não é a mesma coisa de um fanático evangélico com pós-doutorado? O que adianta? Não adianta nada, ele não bota a crença na frente do conhecimento? Então isso não quer dizer nada. Né? É duro. Mas eu entendo, de novo, né? Eu entendo a argumentação. Eu entendo. Discordo, mas entendo. Continuando. As razões para adotarmos essa abordagem não são apenas que o entendimento literal é improvável demais para ser verdade, que nunca incomodou místico nenhum. Eles acreditam em fantasma. Você quer coisa mais improvável do que isso? É só perguntar, fantasma é feito de quê? Só isso. Uma razão profunda é que o Talmud não é uma versão antiga do Guinness Book, o livro dos recordes. O que quer dizer esse argumento, afinal? Né? Claro que não é. Mas isso é nonsense. O que é isso aí? O que tem que ver uma coisa com a outra? Né? Ele está dizendo que o objetivo do Talmud não seria contar sobre animais gigantes. Claro que não. Mas o Talmud não tem necessariamente um objetivo. O Talmud está discutindo a Mishnah, o que quer que a Mishnah diga. E os rabinos até variam e se perdem nos comentários, depois voltam, que é parte da didática deles, né? Treinar as discussões, a dialética. Não tem que ver. Né? Mas enfim. É uma seção da Torá, o livro da lei e ensinamento, não registro das criaturas, das maiores criaturas que já foram descobertas. Claro que não, mas ninguém achou que fosse, né? Enfim. Portanto, não é surpresa nenhuma descobrir que o Gaon de Vilna explicou essa história como relacionada a uma importante mensagem concernente ao estudo da Torá. O que foi uma tentativa muito legal de tentar resolver o enigma, mas que mostra muito bem quem era o Gaon de Vilna. Você vai entender. Olha como ele explicou a parábola. Então veja, para contextualizar, né? Qual que é o texto? O texto é assim, né? Rabba Babarhana disse: eu vi um certo sapo do tamanho da cidade de Regrônia. Quão grande era a cidade de Regrônia? 60 casas. Uma serpente veio e engoliu, e um corvo veio e engoliu a serpente. Ele voou e se sentou numa árvore. Considere quão forte a árvore era. Rav Papa Bar Shmuel disse: se eu não tivesse estado lá e visto por mim mesmo, eu não teria acreditado. Essa é a história. Gaon de Vilna. O sapo perpetuamente coacha. Representa o estudioso que perpetuamente estuda. O tamanho de 60 casas representam 60 tratados da Mishnah.
são descritos como sendo constitutivos de uma única cidade, em vez de 60 entidades separadas. Isso alude ao temor dos céus, que deve ultrapassar todo o estudo do estudioso. A serpente que engole o sapo representa os desafios financeiros que ameaçam consumir o estudioso de Torá. O corvo representa a confiança em Deus para prover sustento, portanto, superando a serpente. Deus concede ajuda ao estudioso na forma de um suporte financeiro, simbolizado pela árvore na qual o corvo se senta. Rabba Bar Hana comentou sobre a tremenda realização deste apoiador. Rav Papa Bar Shmuel, que veio da Babilônia, aonde as pessoas ricas não ajudavam, judeus, ele está falando, comentou que ele não teria acreditado em quão generosos eram as pessoas ricas de Israel se ele não tivesse visto com os próprios olhos. Legal, né? Então ele fala que isso é uma explicação do Gaon de Vilna e foi comentada por um rabino chamado Rabbi Aharon Feldman, num livro chamado The Juggler and the King, né? o bobo da corte e o rei. Ok. Perceba como essa explicação do Gaon de Vilna tem muito a ver com o projeto do Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna queria montar um grande centro de estudos, tanto para misticismo quanto para tradição, mas ele queria que esse centro de estudo fosse de acesso limitado. Então, para ele se manter, precisava que os grandes e os ricos e os poderosos da época financiassem. Então, esse tipo de narrativa serve para convencer o público que você deseja atingir de financiar o que você pretende e fazer com que você consiga o seu projeto. É interessante, a grande árvore é o rico, percebeu como o cara já se sente bem? Né? E, portanto, ele pegou os elementos piores da narrativa, né, o sapo e tudo, e colocou no estudioso de Torá. Né? E aí a serpente comer o sapo e depois ser comida pelo corvo são as dificuldades. Não tem personagem, né? São as dificuldades e tal. Então ele criou uma forma de levar adiante o seu próprio projeto que mantém, né, uma narrativa interessante, exceto que ela fala que as pessoas de fora de Israel ajudam menos do que os de Israel, e na verdade é o contrário. Né? Boa parte, ou talvez quase que a totalidade, da ajuda financeira desse movimento vem de fora, sempre veio de fora. Muito mais do que de dentro. Muito bem, mas tudo bem. Mostra muito sobre o Gaon de Vilna. Numa explicação diferente, o Maharal declarou que o sapo, a serpente e a ave se referem a diferentes elementos inferiores do mundo natural, todos tendo seu lugar na hierarquia, que seria a árvore da criação. Esse é o tipo de narrativa favorita de mistificador e cabalista. Ver a realidade como uma hierarquia, os animais inferiores a nós, entendeu? O judeu superior ao não-judeu, claro, né? Porque o judeu tem 2 fantasmas, o não-judeu só tem um. E é lógico, o judeu europeu é melhor que o não europeu, o de pele clara é melhor que o de pele escura, o judeu de sangue, do mito do judeu do sangue, da raça, né, é melhor do que o que não é da raça, que é o judeu por escolha, o judeu homem é melhor que o mulher, e assim sucessivamente você cria a hierarquia da criação. Percebeu? Esse tipo de narrativa atende muito bem ao proposto pela visão mística das coisas. Parece uma coisa bonitinha, mas tem consequências sociais nefastas, esse tipo de visão de mundo. Mas tudo bem, é a visão de mundo deles. Enfim. Há também uma variedade de outras explicações, as quais são similarmente baseadas no entendimento da narrativa como sendo uma metáfora.
Muito bem. Mais um pedacinho do livro, mais um pedacinho da reflexão e da narrativa. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar mais coisas. Se tiver acompanhamento, a série continuará, né? Às vezes nós precisamos desse feedback do público, tá bom? No mais, eu fico por aqui e nós vamos continuar lendo esse livro, tá bom? Por enquanto nós estamos na introdução, tá devagarinho, tranquilo. E aí, mais pra frente, eu começo a lançar mais desses vídeos, vou gravando eles previamente e lançando eles posteriormente, e assim o pessoal vai aproveitando o material. Tá certo? Nos vemos no próximo vídeo.